Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E esse é o segundo vídeo daquela série de vídeos que eu falei que eu ia fazer sobre grandes acontecimentos políticos pra gente ver, como é que eu posso dizer assim, essa grande questão que é a estetização da política. E eu resolvi pegar um segundo acontecimento que é os 300 do Brasil e a manifestação que eles fizeram ontem. Eu tô gravando no dia seguinte que aconteceu, tá, gente? Então, assim, eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas foi no dia seguinte de quando aconteceu a coisa. Hoje é um domingo, pé de cachimbo, né? Enfim. Desculpa a piadinha, gente, mas eu tô tentando deixar o ambiente mais descontraído, que ninguém merece, né? Então vamos lá, Senhor Jesus Cristo. 300 do Brasil, esse grupo paramilitar, que está tentando se formar como um grupo paramilitar à extrema-direita, né? E aí, gente, muitas reportagens falaram que eles acompanham uma estética da Ku Klux Klan. Pra quem não sabe, gente, a Ku Klux Klan era um grupo que foi fundado em 1865, após o conturbado século XIX nos Estados Unidos, após os grandes acontecimentos conturbados do século XIX. Tem uma questão relacionada às guerras que se travaram naquele período e questões econômicas profundas entre norte e sul e como essas questões econômicas interferiam nas relações sociais desses dois lugares dos Estados Unidos, né, o norte do país e o sul do país, e por esses motivos, por toda uma questão de imaginário cultural, também tem muitas questões relacionadas à escravidão, né, vamos lembrar que os Estados Unidos foi um país que teve também um longo processo de escravidão negra, enfim, e surge em 1865 esta entidade que se chama Ku Klux Klan, tá? E aí você tem, pelo que eu entendi, você tem 3 levas da Ku Klux Klan, né? Você tem um primeiro momento, ela é colocada na ilegalidade, aí você tem um renascimento do Ku Klux Klan no começo do século XX. Enfim, mudam-se algumas coisas, mas ela continua sendo esse grupo racista, segregacionista, enfim, né? E considerado terrorista, né? Porque eles fazem vários atos que estão dentro dessa lógica do que a gente chama de, superficialmente, assim, de terrorismo, né? O convencionou se chamar. E ela surgiu principalmente, né, também para impedir a integração social dos negros recém-libertos, né? Vamos lembrar que eles estavam bem naquela época, né, onde a abolição estava acabando nas colônias, inclusive aqui no Brasil também. E esse também foi um dos motivos, né, de tentar apartar os negros dessa... Literalmente, você integrar a população negra aqui nos Estados Unidos é uma minoria diferente do Brasil, porque o Brasil, os negros não são minoria de quantidade de pessoas, né? Eles são maioria. Que sou minoria sou eu, que sou branca, né? E aí, eles querem realmente deixar nos guetos, né? Deixar à margem essa população. E aí é muito interessante, né? Porque assim, esse grupo, eles é muito simples o modo como eles fizeram a manifestação, pensando em questão, uma disposição cênica, né? Nada muito grandemente elaborado, digamos assim, né? Porque eles estão com uma faixa, escrito T300, uma faixa bem porca, na verdade. Eles seguram tochas. E aí você tem uma questão, gente, dessa simbologia do fogo, que é muito complexa. Gente, o fogo, assim, ele é um símbolo que ele é muito ressignificado, ele é muito forte, ele carrega muito peso, mas enfim, eles carregam essas tochas. A Ku Klux Klan usava muito, né, essa questão do fogo, do queimar. Eles queimavam cruzes, uma coisa bizarra, desgraçada. E eles carregam essas tochas. Então, assim, eles estavam. Era de noite a manifestação, então isso dava um tom sombrio à coisa, porque eles estavam lá de noite, puta breu, aquele breu generalizado, ele com aquele monte de tocha, parecendo um bando de sei lá o quê. Usando máscaras, né? Isso é importante também, porque assim, gente, a máscara, ela despersonaliza ao mesmo tempo que te cria uma identidade fixa. Então, a máscara, por exemplo, no teatro, ela surge por várias questões, mas a máscara ela é esse duplo. Ao mesmo tempo, ela tira a sua identidade pessoal, então ela tira o meu rosto meu, né, de pessoa civil, digamos assim, e te transforma em alguma outra coisa. No caso da manifestação,
ela tá posicionada de uma forma a despersonalizar aquelas pessoas e deixá-las em coro. Tanto que eles vão repetindo palavras de ordem a todo momento, né, num discurso pseudo-ensaiado ali, contra coisas das quais eles acham que tinha que ser reivindicado. Então essa máscara cria esse duplo. Ao mesmo tempo que você tá despersonalizando a pessoa civil que tá com a máscara, você joga uma outra identidade para ela. E ao mesmo tempo, você a coloca no grupo. Então é bem complexo, né? Você dá uma outra identidade, ao mesmo tempo que essa identidade se relaciona com a coletividade e te despersonaliza de novo. Então é um personalizar despersonalizando, e aí fica um jogo, né? Porque eles estão ali como um grupo, eles não estão ali como uma pessoa, eles não estão se vendo como uma pessoa que. Desculpa, várias pessoas que decidiram se juntar para fazer uma manifestação. Não, ali nós somos o 300, né? Os 300, no caso, né? E aí a gente pode parar para pensar, por exemplo, que foi algo que eu lembrei pensando sobre essa manifestação, sobre o coro grego, o coro das tragédias gregas. O coro, ele era essa entidade pública no texto grego e no teatro grego. Eles representavam um coletivo. Então, de certa forma, eu consegui traçar um pouco desse paralelo, né? Porque o coro, ele comenta coisas, ele interfere no espetáculo, né? Ele canta também, não é bem necessariamente cantar, mas assim, tem alguns poemas na tragédia grega que você fala de uma forma um pouco cantada. Porque a gente não tem mais isso no teatro contemporâneo, assim, digamos, né? Num geral. Então, a gente não sabe muito bem como que era feito, porque naquela época não tinha câmera para filmar. Então, a gente não sabe como é que se faziam esse cantado dessas poesias específicas dos textos. Mas isso me lembrou um pouco esse coro grego, né? Essa entidade coletiva que representa um coletivo maior do que ela própria e que tá ali com uma disposição cênica específica, em fila, assim, né? Com um desenho, digamos, assim, né? De grade, onde as pessoas estão... Onde você tem uma líder... que fala, né? Parece um coro corifeu. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo teatral. Né? Uma pessoa que fala, os outros que imitam, né? Um líder que fala, os outros que imitam, e você tem essa coletividade com essa máscara que se despersonaliza. Você traz uma certa ambientação dessa estética nazista, dessa estética segregacionista da Ku Klux Klan, ressignificada no contexto brasileiro, que é bem bizarro. E que entrou essa coletividade que quer alguma coisa, né? Então eu não falo por mim, eu falo por nós, né? Gente, eu acho que eu não tenho muito a comentar sobre isso. Eu não tenho mais comentários especificamente sobre essa manifestação, assim. O que eu posso falar pra vocês é assim. Vocês podem pegar e assistir Infiltrado na Clã, por exemplo. Que é um filme recente, que tava aí participando dos Oscars da vida. É um bom filme, eu sugiro que vocês assistam esse filme e que vocês fiquem atentos, tá? A muitas coisas, a essas simbologias que às vezes para uma pessoa leiga não pareça ser grande coisa, mas às vezes para uma pessoa que compactua com aquelas ideias, isso tem um poder político muito mais forte, né? De mensagem. Vamos lembrar do filme O Poço, o que importa é a mensagem? Então, isso é importante você entender que tipo de mensagem que se passa, né? E eu não acho, assim, agora fazendo um comentário pessoal, que a gente tenha que deixar de lado esse tipo de manifestação. A gente tem que sim falar sobre isso. Tem muitas pessoas falando, não, ignore, porque eles querem atenção, porque eles querem isso, porque eles querem aquilo. Eu não acho que tem que ser ignorado. Eu não acho que tem que dar biscoito, mas eu não acho que tem que ser ignorado. Tem que ser colocado em debate público, como todas as outras coisas. E isso não seria diferente. Então é isso, gente. Assistam Infiltrado na Clã. É um filme interessante, baseado em uma história verídica, digamos assim, de um policial que se infiltra na clã. E aí, a partir disso, acontecem muitas coisas na história. É um filme meio satírico, também tem uma coisa meio cômica ali. Tem uma certa crítica ao governo do Trump. Mas
Tem muitos filmes, né, que falam sobre racismo. O meu último vídeo do canal no YouTube, que eu joguei no YouTube, não no Instagram, fala sobre isso. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é só. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa manifestação, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês gostariam de acrescentar no debate. Tá bom? Beijo, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Até mais, a gente se fala.